Natal chegando e com ele muitos presentinhos, assim espero, e nada como dar ou receber livros para nós leitores. Então hoje eu vou indicar a vocês 10 livrinhos que eu acho que são ótimos para presentear nessa época do ano. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever se for novo por aqui e vamos começar! Bom, eu separei livros aqui para diferentes tipos de público, porque a gente sabe que temos aí pessoas variadas na nossa família, no nosso círculo de amigos e tudo mais. Então, eu vou começar falando por uma parte que eu acho que é muito deixada de lado por outros booktubers e por mim mesma, sabe? Porque eu acho que a gente não dá tantas dicas de livros para crianças, para pré-adolescentes, e as crianças, os pré-adolescentes também merecem ser presenteados com livros. Então eu vou começar indicando 2 livros para eles. A minha primeira indicação é o livro O Olho de Vidro do Meu Avô, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Já a resenha deste livro aqui no canal, e é um livro muito interessante porque ele é narrado justamente por uma criança. Então essa criança, ela possui um avô que só enxerga com um olho porque o seu segundo olho é um olho de vidro. E aí ela vai tentar descobrir como que ele vê o mundo, sabe? Tanto de uma forma literal quanto de uma forma mais imaginativa, mais subjetiva. E ela também vai descrever muito como ela enxerga as pessoas da sua família. É um livro extremamente bonito, eu recomendo muito a leitura. É uma linguagem muito simples, então é um daqueles livros super no estilo de O Pequeno Príncipe, sabe? Porque ele pode ser lido por crianças, por jovens e também por pessoas mais velhas, e que ele vai ser bonito para ambos os públicos, mas é claro que cada público tirará os seus próprios significados e isso é interessantíssimo. É um livro bem curto, tem 60 páginas, então eu acho que é uma leitura super indicada, até porque geralmente crianças, jovens não têm o costume de ler livros tão longos. Então fica aí a dica. A minha segunda indicação também é aí para os jovens, que é o livro O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey. Esse é um autor já bem conhecido pela literatura infanto-juvenil, que ele escreve não apenas com este livro, mas com outros vários que ele escreveu destinados a esse público. E aqui nós vamos ter uma história muito interessante. É um livro curto também, esse aqui tem 120 páginas. E interessante por quê? Porque ela prende a atenção da galera. Então a galera quer descobrir quem que é o culpado, qual é a resolução do mistério. Então eu acho que é uma ótima dica aí para trazer essa vontade de ler para os jovens. Aqui nós vamos ter um garoto que está no seu primeiro emprego, então ele conseguiu um emprego de ajudante ali em um hotel. E aí um dia ele vai atender ao chamado de um hóspede do hotel. E chegando no quarto desse hóspede, ele atende ali na porta, pergunta o que ele precisa e tudo mais, e o garoto acaba vendo que embaixo da cama há 2 pés como se fosse de uma pessoa morta. Depois ele vai e informa os adultos sobre isso, sobre a descoberta dele, mas ninguém acredita nele, então ele tem que provar que, na verdade, ele estava falando a verdade. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles falam a verdade, mas eles são descreditados justamente pela pouca idade, então eu acho que muitos vão se reconhecer nessa leitura. Também já a resenha desse livro aqui no canal, lembrando sempre que se vocês desejarem adquirir algum dos livros que eu indiquei, vocês podem utilizar o link aqui embaixo que eu deixo, porque assim você ajuda o canal e você não paga nada a mais por isso, pois somos afiliados da Amazon. E pegando esse gancho de mistério, de investigação, de suspense, mas agora para adultos ou então adolescentes já entrando nessa fase adulta, eu vou indicar livros para você comprar para presentear aquele seu amigo que adora uma série de serial killer, uma série de mistério, uma série de descobrir quem matou. Então tenho 2 indicações que eu amo e a primeira é essa daqui. Provavelmente você já ouviu falar de Agatha Christie, não é mesmo? Ou então Agatha Christie, se falarmos o nome dela em inglês porque ela é britânica. E aqui nós temos o livro Assassinato de Roger Ackroyd, que é o meu livro favorito dela, e olha que eu já li vários livros dela, e eu super recomendo esse daqui. Aqui nós vamos ter um assassinato, e por coincidência, Poirot está nessa cidade e vai investigá-lo. Então, um homem muito rico é encontrado sem vida em sua casa, em sua mansão, e aí nós vamos ter alguns suspeitos, algumas pistas, e ele vai investigar tudo, e eu acho que este é um dos livros, assim, mais surpreendentes no quesito final. Este livro e o livro A Casa Torta, da Agatha Christie, dentro da obra dela, para mim, são os livros que têm os melhores finais, então fica aí a dica de um livrinho maravilhoso. E pegando esse gancho de livros de investigação, de mistério e tudo mais, temos aqui
este, que é maravilhoso e se chama O Cão dos Baskerville, do Sir Arthur Conan Doyle, popularmente conhecido como o pai de Sherlock Holmes. Só que aqui nós vamos ter muito mais a presença do Watson do que do Sherlock Holmes, e o final também é muito bom, eu gosto muito do final desse livro. É o meu livro favorito do Conan Doyle, então de todas as histórias do Sherlock Holmes, essa daqui é a melhor na minha opinião, é a mais bem construída. E qual que é a história que nós temos aqui? Bom, nós temos uma família, que é a família dos Baskerville, e há uma mansão que passa de geração por geração, e acredita-se que há um monstro, uma criatura nessa mansão que está assombrando e matando o grande líder de cada geração. E aí, é claro, né, meus amigos, Sherlock Holmes, ele não acredita nessa história de maldição, de assombração, e ele vai se encarregar de investigar isso, só que ele estava ocupado com outro caso, então ele não pode ir até a mansão acompanhar o novo dono dela, que é um Baskerville, mas ele manda o Watson ficar de olho em tudo. Chegando lá, a mansão fica em um pequeno vilarejo no interior e o Watson, ele vai conhecendo cada um desses vizinhos que vão, consequentemente, se tornar suspeitos. E de início ele tem muito mais uma atmosfera de terror do que uma atmosfera de investigação, sabe? Então é muito legal isso, como ele consegue mesclar muito bem essas duas coisas. E agora vamos lá para um livro muito mais leve, sem assassinato, uma história de amor, só que não é apenas o amor pelo amor, nós também temos muita ironia, muito sarcasmo, muitas críticas sociais, bem nas entrelinhas, aquele melhor estilo machadiano, porque estou falando de A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Machado de Assis, que é muito conhecido principalmente por Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, alguns contos, e este livro, que faz parte da sua primeira fase, a fase romântica, acaba ficando um pouco de lado dentro da sua obra, mas é um livro ótimo, é um livro bem curto também, tem 146 páginas, e, gente, ele é tão legal, sabe, que nós vamos seguir a história da Guiomar, é um livro muito gostoso de ler. A Guiomar, que é uma jovem, ela não vem de uma família rica, ela vem de uma família bem humilde, mas ela tem uma madrinha rica, então ela acaba indo morar com essa madrinha para que ela tenha esse contato com essa sociedade, essa alta sociedade da época e tudo mais. E lá, ela, por ser uma jovem muito bonita, acaba tendo alguns pretendentes, e o livro vai girar em torno da escolha dela, principalmente, e, sobretudo, do motivo que leva ela a fazer tal escolha. Vale a pena conhecer esse lado do Machado de Assis, porque a gente conhece um lado totalmente diferente dele, vem aqui e pensa, não, Machado de Assis escreveu essa história de amor, e de repente você começa a pensar, talvez então não seja só uma história de amor, então faz muito sentido. Mas é um livro muito bom, assim, pra ler nesse fim de ano, no início de ano também. Eu li ele em janeiro deste ano, bem na época de férias, que a gente quer uma leitura bem mais leve, mais tranquila. Eu, pelo menos, no momento de férias, não quero nada que queime meu cérebro, não sei vocês. Contem-me aí nos comentários. E nessa mesma perspectiva de outro livro leve, um livro mais tranquilo e que ao mesmo tempo traz muito do nosso contexto e é um livro nacional e contemporâneo, eu vou sugerir a vocês este livro aqui, que é A Lua no Terreiro de Maria Dolores. Esse livro eu já fiz a resenha dele aqui no canal no fim do ano passado e é um livro que vai trazer muito o contexto da pandemia que nós vivemos, então nós vivenciamos um contexto muito assustador e tudo mais, e aqui nós vamos ter uma personagem que está passando justamente por aquele período inicial, então ela vai viver muitos anseios que nós vivemos, e eu acho que nós conseguimos nos reconhecer muito bem nela por causa disso. Principalmente, ela era uma executiva, ela tinha o seu trabalho muito importante, focava muito nesse trabalho e acabava deixando a sua casa de lado, o seu marido de lado, que se torna seu ex-marido. Seus 2 filhos acabavam ali ficando muito tempo com a babá, ou então na escola, e ela não tinha esse contato muito grande com eles. Então, nesse momento aqui de ficarmos em casa, isolados, ela vai ter um contato muito mais forte com isso, ela vai ter uma nova visão da vida dela. Ela aluga uma fazenda no interior para ficar distante de tudo aquilo, da cidade, de todo aquele caos, e as experiências que ela vai vivenciar lá são incríveis. Agora eu queria sugerir um livro para quem gosta de flores, e ele é um ótimo livro para ser presenteado com flores, que é este livro aqui. Ele é belíssimo, o De Natura Florum, de Clarice Lispector. Então ele é um livro que ele vai trazer verbetes poéticos e ele traz ilustrações belíssimas, olha só. Ele é muito bonito, gente, sério. Não tem palavras para descrever a beleza desse livro. E eu tenho um vídeo aqui, que é um vídeo de book tour, no qual eu mostro o livro por dentro, tá? E é muito legal ver o vídeo, porque vocês vão se apaixonar pelo livro.
e traz uma face mais leve, mais tranquila, não muito crítica, digamos assim, não muito pesada, da Clarice Lispector, que é conhecida por a sua literatura ser mais subjetiva, ser muito introspectiva, e aqui não, aqui nós temos uma coisa bem mais leve, conta com ilustrações de Helena Odriozola e a edição é de Alejandro Schneitzer, que ela vai simplesmente trazendo pequenos trechos, fazendo referência ali a flores, a parte de flores, então eu acho isso muito bonito. Por exemplo, aqui nós temos a figura do girassol, né? E aqui a descrição de como ela imagina que é a personalidade do girassol. Girassol é o grande filho do sol, tanto que já nasce com o instinto de virar sua enorme corola para o lado de sua mãe. Não importa se o sol é pai ou se é mãe, não sei. Será um girassol flor feminina ou masculina? Acho masculina, mas uma coisa é certa, o girassol é russo. Provavelmente ucraniano. E aqui a figura do girassol muito parecida com a de um soldado russo marchando, achei muito hilário. E estamos nos encaminhando para o final do vídeo, apenas mais 3 livros de indicações, mas se ainda você não curtiu o vídeo, já vai curtir agora para não se esquecer, tá? Porque isso é muito importante. Agora, um livro que se tornou o meu favorito da literatura inglesa, O Grande Gatsby, ou então The Great Gatsby, que tem um filme maravilhoso, tudo maravilhoso nesse livro. Aqui nós vamos acompanhar uma história que é narrada pelo Nick Carraway. Ele acaba de se mudar, vai tentar começar uma vida nova em uma cidade nova, e o vizinho dele, que se chama Gatsby, é totalmente surpreendente, ele dá grandes festas, mas ninguém naquelas festas de fato conhece o Gatsby, então o Nick ele fica muito curioso sobre a identidade desse homem misterioso. Depois o Nick vai nos apresentar também outro círculo ali com a sua prima Daisy, que é uma mulher muito importante, muito bonita, que tem aquela família de comercial de margarina, e nós vamos vendo que há coisas por trás, coisas ali que esses personagens, esse círculo social do Nick esconde e que o Nick, assim como nós, não sabe e vai descobrindo aos poucos. E aqui nós vamos ter a era do jazz retratada pelo Fitzgerald, essa era de muita música, muita dança, uma vida boêmia. Ele é um livro que você começa a ler e você não consegue parar, ele é um livro curto, ele tem 170 páginas e te prende demais, sabe? Você lê ele tranquilamente um fim de semana porque é uma história muito fácil de ser lida, uma história muito triste, muito bonita também ao mesmo tempo, com críticas sociais, com o retrato da época, com críticas à época. É muito bom, gente. Tem tudo nesse livro. É o meu favorito da literatura inglesa e vocês têm que ler. Cara de psicopata ler esse livro. E agora um livro da literatura portuguesa que é o favorito de muita gente que eu conheço. Gente boa, hein? Que lê coisas boas. Que é o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Esse é um livro incompleto, um livro composto por fragmentos. Apesar de ele ser escrito em forma de prosa, ele emana poesia, ele é muito poético, ele é muito profundo, é um livro que você pode abrir ele aqui e ler, assim, aleatoriamente, e você vai tirar dali uma grande reflexão, sabe? Não tem uma ordem necessária pra você ler ele. E Fernando Pessoa, né? Quem nunca leu nada de Fernando Pessoa, tem certeza que você já leu alguma coisa de Fernando Pessoa. Talvez você não saiba que era de Fernando Pessoa, mas você já leu. Porque ele era um grande poeta, ele foi um grande poeta com todos os seus heterônimos, que também eram grandes poetas. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo desse livro, eu tenho outro vídeo que eu explico o que é um heterônimo, quais eram os heterônimos de Fernando Pessoa, as características de cada um, vale a pena conferir também. E esse é o livro de cabeceira de muita gente, é o livro que muita gente, tipo, relê 10 vezes, assim, então talvez esse possa ser um presente incrível para uma pessoa que você goste, talvez venha se tornar um livro de cabeceira dela, justamente por causa de ser um livro tão poético e que vai fazer com que você reflita muito sobre ele. E agora vamos para a última indicação de hoje, que é um livro que eu não tenho aqui, porque eu li ele na biblioteca, que é o livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Não poderia faltar esse livro, não é mesmo? É livro de Natal e eu recomendo ele todo ano e não poderia deixar de recomendar neste ano de novo. Em Um Conto de Natal, nós vamos ter a história de um homem muito mão de vaca, um homem que só pensava em trabalhar e juntar dinheiro, não tinha empatia pelas pessoas, até que ele será visitado pelos espíritos de Natal. Mas não é um livro de terror, é um livro muito bonito, é um livro que vai fazer você refletir sobre o modo com que você conduz a tua vida, o teu trabalho e as tuas relações pessoais. Vale a pena ler. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo, não se esqueçam de se inscrever no canal se forem novos por aqui.